Depois de uma desilusão, é muito natural que a gente não queira criar expectativa nunca mais. Mas será que é possível que a gente nunca crie expectativa? Nesse vídeo a gente vai entender sobre expectativas, frustrações e resiliência. Vem comigo? Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga. E por aqui eu falo sobre conexões saudáveis, sobre autocompaixão e sobre estratégias mais funcionais para a gente lidar com os desafios da vida. Nesse vídeo a gente vai entender melhor sobre expectativas, sobre como lidar melhor com elas e sobre o que tem a ver frustração, expectativa, resiliência, enfim. Tudo isso a gente vai ver juntos hoje alguns pontos muito importantes para a gente lidar melhor com as expectativas que a gente gera. Será que é possível que a gente viva uma vida sem expectativas? Sem desejar nada, sem contar com nada? Lidar bem com as nossas expectativas é poder entender se as nossas expectativas estão dentro de um nível em que a gente tem resiliência para lidar e de um nível em que elas estejam não muito fora da realidade ou do que é possível. Poder criar expectativas mais calibradas tanto pode nos preservar de sofrimentos ou de quebrar a cara, quanto podem fazer com que a gente viva de forma mais conectada com as situações e com os nossos desafios. Quando a gente tem muita expectativa, pode acontecer de que elas estejam num nível de ilusão, de fantasia tão grande que nos desconecta da realidade. E aí a gente está vivendo de um jeito mais negacionista ou de um jeito mais iludido. Então, por isso que ter muitas expectativas faz com que a gente viva muito mais descolado da nossa realidade, do nosso momento presente e indo em direção a um lado mais fantasioso, mais irreal, mais de sonho mesmo. E isso pode ser uma forma de evitação, uma forma da gente estar desconectado da realidade e aí com a função de muitas expectativas, de forma a que a gente não olhe o nosso dia a dia e os nossos problemas atuais. Então também é importante a gente poder olhar quanto de expectativa a gente está colocando numa situação, para que isso tenha a função de evitação, de distanciamento da nossa realidade. Por outro lado, se a gente cria pouca ou nenhuma expectativa, isso também pode ser um nível de evitação. Pode ser uma forma de evitação. Por quê? Se eu não crio nenhuma expectativa e se eu me forço a não sonhar, a não fazer planos, a não viver em contato com isso do que eu posso desejar e nesse nível saudável de desejo, de criatividade, de ludicidade, que é a evitação no sentido de evitar a frustração, evitar que eu tenha um sofrimento, evitar que eu me decepcione. E isso precisa estar calibrado, porque quando a gente não sonha, quando a gente não cria expectativas, quando a gente sequer se permite ter planos ou fazer movimentos de tentativa de melhora de vida, de tentativa de mudança, a gente acaba também perdendo. E aí, ao invés de evitar sofrer, caso não dê certo, a gente está vivendo num dia e numa vida mais cinza ou muito aquém do nosso potencial, muito aquém do que a gente poderia fazer. Então é importante a gente olhar se a gente não está fantasiando demais e se a gente não está querendo nos podar, nos invalidar nossos sonhos e nossa criatividade demais. Eu vou deixar um vídeo aqui no canal sobre evitação que pode complementar essa ideia da expectativa, tanto fantasiosa como uma evitação, quanto da expectativa como uma proteção, né? A falta de expectativa como uma proteção. Também pode entrar aí como esse aspecto da evitação, então esse vídeo complementa. Então a gente já entendeu que expectativa demais pode nos levar para um lado muito fantasioso e desconectado da nossa realidade, da nossa vida, do que está acontecendo ali no nosso dia a dia. Mas expectativa de menos pode nos levar para uma vida cinza, uma vida sem graça, uma vida onde a gente não se permite sonhar, onde a gente não se permite colocar planos em ação como uma evitação, né? Como uma forma de que a gente não sonhe para não quebrar a cara, para não sofrer no futuro, sendo que às vezes um sofrimento fica diluído
numa vida muito sem graça, numa vida cinza. E aqui entra um aspecto muito importante, que é um aspecto comportamental. Então, eu quero que a gente possa separar as nossas expectativas do que a gente faz. E aqui a gente vai entender que as expectativas nem sempre estão no nosso controle e o que a gente faz pode sim estar no nosso controle. Então, aqui o ponto é: o que eu estou fazendo de fato da minha vida, quanto eu estou me movendo em direção àquilo que eu quero, àquilo que eu desejo, e quanto que eu estou colocando a mão na massa e fazendo o que está no meu controle. Então, o que é importante a gente pensar? O quanto de ação e realização de fato eu estou construindo e fazendo. Então, as minhas ações, elas são compatíveis à vida que eu quero ter. Eu estou de fato agindo e me movendo em direção a um futuro que eu quero, ou eu estou só criando expectativas sem fazer nada, sem ter ações efetivas, ações estratégicas. E aí, quanto menos eu fizer e mais expectativas eu criar, mais chance de ilusão, mais chance de frustração. Porém, quanto mais eu conseguir colocar a mão na massa e agir, mesmo que eu não tenha muita expectativa, mesmo que eu tenha expectativas mais calibradas, mais ponderadas, a chance de que eu não me frustre, a chance de que eu consiga progressos, a chance de que eu consiga, sucessos futuros, ela é muito maior porque a gente está colocando a mão na massa. Então aqui um ponto importante é, mesmo que tu não consiga criar expectativas, mesmo que tu não queira te arriscar e criar expectativas, o ponto é, faça coisas, te permita fazer e ter ações, porque isso vai fazer com que, mesmo que tu não esteja sonhando, tu possa talvez fazer a tua vida, a vida de um sonho, né? A vida real, uma vida boa, uma vida que tenha coisas que tu realmente merece viver e merece cultivar. Então, isso é importante, né? A diferença entre o quanto eu tô aqui paradinha, só fantasiando e fazendo pouco, ou fantasiando pouco e fazendo muito. Esse é um ponto importante. Dito isso, tem uma pergunta que nos ajuda a lidar melhor com as expectativas, que é o seguinte: eu quero que vocês carreguem essa expectativa com vocês. Isso que eu estou criando expectativa, isso que eu estou fantasiando, está no meu controle, sim ou não? Se o que eu estou criando de expectativa estiver no meu controle, a chance de que eu consiga lidar bem e que eu consiga desempenhar bem, ela é maior. Quanto menos isso estiver no nosso controle, mais a chance de a gente se frustrar, mais a chance de, como está fora do nosso controle, né, mais riscos a gente pode correr. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como lidar bem com expectativas com relação, por exemplo, a um post de Instagram. Eu lá crio conteúdo no Insta, até vou deixar meu arroba aqui, caso tu não me siga por lá ainda, não conheça os meus conteúdos, fica o convite para que tu possa conhecer e me acompanhar por lá também, tem muito conteúdo legal. Então, eu sou uma pessoa que cria conteúdo, eu crio posts, crio vídeos, enfim, estou constantemente nesse processo de exposição do que eu crio para o público que me acompanha, para as pessoas que estão ali, que gostam de ver o que eu faço. Quando eu crio um post, eu posso ter a expectativa de que esse post tenha um bom engajamento, que ele seja bem recebido, que as pessoas entendam e reconheçam, valorizem o trabalho e toda a dedicação que tem ali por trás. A minha pergunta, e o que eu preciso me perguntar e diferenciar aí é o quanto dessa expectativa está no meu controle ou não. Então, pensando no post, o que está no meu controle com relação a esse post? Eu avaliar se eu tive um bom desempenho, eu avaliar se eu gostei, se eu me dediquei, se eu achei que o resultado final ficou legal, se ficou esteticamente bem, se ele tem se é um post que entrega uma utilidade, se é um post que em si ele tá legal, que ele tem um valor ali para mim. Então isso tá no meu controle, esse crivo, porque eu posso simplesmente pegar qualquer coisa e postar, ou eu posso fazer um refino, né? Eu posso me dedicar com relação a ele. Agora, não está no meu controle quanto que o Instagram vai mostrar desse post, quem vai gostar ou não, se as pessoas vão entender ou não, se vai ser bem recebido ou não, se as pessoas que virem ele
vão curtir, vão comentar, vão compartilhar. Nada disso está no meu controle. Então, o engajamento não está no meu controle, porque o engajamento depende das outras pessoas. O que está no meu controle é a qualidade do que eu entendo que tem naquele post, o quanto eu vou me dedicar para ele, a minha avaliação dele. Então, a diferença é, eu coloco expectativa no que está no meu colo e nas minhas mãos e deixo para ter menos expectativa do que não está no meu controle, né? No que as pessoas lá vão fazer com relação àquele post ou não. Então, isso entendido, o nosso papel é poder calibrar expectativas. É claro que se eu faço um post, se eu me dedico na construção de um conteúdo, se eu tô ali como uma pessoa que quer ter sucesso no meu perfil de Instagram, por exemplo, eu vou ter alguma expectativa de que as pessoas curtam, gostem, compartilhem, comentem, vejam utilidade naquilo. Só que a minha expectativa no que está na mão das pessoas não pode ser maior do que o que passa pelo meu crivo, porque senão vai ser muito torturante e não vai ter a minha essência naquilo ali. E que essa expectativa não se baseie só no que está na mão dos outros. Esse é o grande perigo aqui. Então, para a gente recapitular, a gente vai se perguntar, isso que eu estou colocando expectativa, está no meu controle ou não? Sim ou não? O quanto que está no meu controle? Por exemplo, o post do Instagram. O quanto que o sucesso dele está no meu controle e o quanto que não. O que cabe a mim é muito mais simples de eu conseguir fazer, de eu conseguir organizar os erros, eu tenho mais controle, eu tenho mais capacidade para organizar esse processo. Agora a gente vai focar no não. Tudo o que não está no nosso controle, as outras pessoas, o emprego, se a gente vai ser aceito ou não, tal situação que foge do nosso controle e da nossa vontade. Quanto mais fugir do nosso controle, mais a gente vai precisar ter tolerância à frustração para que, se aquilo não chegue, né, aquela expectativa não seja atingida, para que a gente consiga lidar. Então, o grande pulo do gato da gente lidar bem com expectativas é a gente ter uma boa dose de tolerância à frustração. Quanto mais tolerância à frustração a gente tiver, mais a gente vai ser resiliente e menos a gente vai ser impactado pelas frustrações que vão acontecer aí naturalmente. Então a gente vai ter mais coragem para criar expectativas livremente, claro que sem uma coisa tão fora e tão idealizada, mas criar sim boas expectativas, porque a gente tem uma boa dose de tolerância à frustração para lidar com aquilo que não saiu como a gente queria. E aqui um outro ponto importante, além da tolerância à frustração, é a habilidade de aceitação. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar para que tu possa assistir. Porque como adultos, é fundamental que a gente entenda que as coisas são como elas são, não são o que a gente deseja que elas sejam. Por isso que a aceitação é fundamental nesse processo, porque eu posso ter expectativa, eu posso desejar que todo post que eu coloque, que eu publique, seja um sucesso e vá muito bem, tenha um engajamento maravilhoso. Mas isso não está no meu controle e as coisas são o que são. O engajamento do post vai ser o que ele tiver que ser, muito para além da minha vontade. E poder aceitar isso, poder entender e ter essa habilidade de resiliência para entender que existe muito mais coisas do que a gente tende e tem de vontade, é libertador. Então, tolerância à frustração é fundamental para que a gente calibre as nossas expectativas. E para ajudar nesse termômetro, uma outra pergunta que nos ajuda é: eu tenho resiliência para lidar caso essas minhas expectativas não sejam supridas? Eu estou criando aqui um mundo cor-de-rosa e um casamento perfeito. Eu tenho resiliência para, se esse castelo de areia se desmanche, eu vou conseguir estar inteira e vou conseguir seguir minha vida depois que essa expectativa toda se desfez? Se a resposta for não, a tarefa é construir essa resiliência, né? Em busca dessa resiliência, em busca dessa força interior. Se a resposta for sim, aí a gente está mais seguro para criar expectativas. Então, como lidar melhor com expectativas? Calibre as suas ilusões, reforce a sua tolerância à frustração, avalie o quanto da expectativa que tu está colocando está no teu controle e o quanto está fora do teu controle. Veja os riscos
das expectativas que tu tá criando e treine a tua habilidade de aceitação. Muito obrigada por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Para encerrar com chave de ouro, eu quero ler uma frase do Carl Rogers para que a gente possa selar com essa linda mensagem dele. Gostar da pessoa pelo que ela é, deixando de lado as expectativas do que eu quero que ela seja, deixando de lado o meu desejo de adaptá-la às minhas necessidades, é uma maneira muito mais difícil, porém muito mais enriquecedora de viver uma relação íntima satisfatória. Então aqui ele com toda a maestria nos fala, né, da habilidade de a gente deixar nossas expectativas de lado, poder ver a vida e as pessoas com que a gente se relaciona como elas são, para que daí poder juntar, né, as nossas realidades, poder juntar quem de fato a gente é no íntimo e na essência, faz com que a gente tenha uma vida muito mais plena, muito mais aterrada e conectada, deixando, né, de lado a fantasia e a ilusão e podendo viver aquilo que de fato está diante do nosso nariz. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido, que ajude aí a tu lidar melhor com as tuas expectativas. Me conta aqui nos comentários se tu tem alguma dúvida sobre isso. Aproveita para deixar o teu like, te inscrever no canal caso tu ainda não seja inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.